J mais ABC. Oferecimento Copi, perto da sua casa, próximo de você. Operação Lava Jato da Polícia Federal recupera pelo menos 1/3 de rombo da Petrobras. Paraná Pesquisa mostra os cenários das intenções de voto para a presidência do país. Região do ABC registra queda no número de reclamações por falta de água. E ainda, CENIPA indica que os aviões comerciais são responsáveis por 45% dos acidentes aéreos. Confira também muito mais informações sobre política regional. Terça-feira, 31 de julho de 2018. Está no ar o J mais ABC. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais esta edição do J mais ABC. Como de costume, vamos iniciar esta edição falando sobre política nacional. A Operação Lava Jato recupera 1/3 do rombo máximo estimado na Petrobras. Confira um resumo de tudo o que aconteceu nessa operação com o repórter Renan Bandeira. A Lava Jato foi a operação que trouxe esperança ao país. Feita pela Polícia Federal, ela desmembrou esquemas de corrupção e puniu os verdadeiros vilões da história. Tudo começou com Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, que firmou o primeiro acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal, ainda em agosto de 2014. Na ocasião, Costa estava no segundo período atrás das grades, mas saiu do regime fechado para a prisão domiciliar. Na troca, deu caminho para que os procuradores avançassem no que se tornaria a maior operação de combate à corrupção no país. Dessa forma, o ex-diretor narrou todo o loteamento político da Petrobras, além do cartel de empresas, do pagamento de propina e os repasses aos partidos, que eram estipulados por contratos. Paulo Roberto Costa devolveu ainda 79 milhões de reais aos cofres públicos. 4 anos depois, o valor previsto nos 194 acordos de delação firmados pelo Ministério Público chegam a 2,6 bilhões de reais. Essa quantia, somada aos acordos de leniência, que é de 10,8 bilhões, totalizam 13,4 bilhões de reais recuperados. Não é certo o valor do rombo que foi feito na Petrobras, mas estima-se que a quantia gira em torno de 20 bilhões. Um laudo feito pela Polícia Federal, ainda em 2015, aponta que os desvios estão na faixa de 6,4 a 42,8 bilhões de reais, com margens de 3 a 20% em caso de aumento excessivo das margens de lucro das empresas contratantes. No documento, os peritos afirmam que muitos contratos foram fechados com percentuais próximos do valor de 20% acima das estimativas de referência da Petrobras. Com isso, o montante recuperado pela Lava Jato já chega a cerca de 1/3 do valor máximo desviado na estatal, segundo cálculos da Polícia Federal. Quantia considerada muito representativa em relação às circunstâncias dos desvios e também da estimativa do valor bilionário levado da empresa. E ainda falando da Operação Lava Jato, após o pico em 2016, o número de delações premiadas tiveram uma queda. Dados fornecidos pelo Ministério Público Federal mostram que em 2014 foram firmadas 12 delações em Curitiba e Brasília. Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef fizeram as principais, porque enquanto o ex-diretor da Petrobras expôs os caminhos da corrupção na empresa, Youssef explicou como acontecia toda a lavagem de dinheiro. Em 2015 foram feitos 33 acordos, entre eles com o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Já em 2016, foram 108 delações realizadas, com destaque para as 77 colaborações firmadas no fim do ano com executivos da Odebrecht, incluindo o Marcelo Odebrecht. Essa foi conhecida como a delação do fim do mundo, pois gerou 83 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Em 2017, o recuo foi muito grande, apenas 18 delações. E em 2018, a quantidade é menor ainda. São apenas 4 acordos nos primeiros 7 meses do ano. Agora vamos nos atentar a dados muito importantes. A Paraná Pesquisa realizou uma pesquisa de opinião pública realizada no Brasil inteirinho com o objetivo de consultar a população sobre a situação eleitoral para o Executivo Federal para os principais candidatos a presidente em 2018. Vamos conferir os resultados dessas pesquisas na matéria a seguir.
Você já tem um candidato à presidência da República do Brasil? Jair Bolsonaro, talvez o Lula. A Paraná Pesquisas realizou uma nova pesquisa popular para ver o que a população brasileira, pouco mais de 2 meses antes das eleições, pensa sobre os candidatos. Vamos entender melhor essa pesquisa. No primeiro cenário, a pergunta feita para os eleitores foi a seguinte: se as eleições para presidente do Brasil fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem o senhor votaria? E com base em pouco mais de 2 mil eleitores, o resultado foi o seguinte: Jair Bolsonaro está em primeiro com 23,6% dos votos. Na sequência, Marina Silva vem com 14,4%. Na terceira posição, Ciro Gomes soma 10,7%. O número que impressiona é o de pessoas que não votariam em nenhum candidato, com mais de 24%. Já o segundo cenário foi o seguinte: se as eleições para presidente do Brasil fossem hoje e os candidatos agora fossem esses, em quem o senhor votaria? Dessa vez, com a possibilidade de o ex-presidente Lula estar em eleições e com base nisso, os mais de 2 mil eleitores responderam da seguinte forma: Lula estaria na liderança com 29% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro com 21,8%. Em terceiro, continua Marina Silva atrás de Bolsonaro com 9,2%. Os outros 10 possíveis candidatos somam juntos 20,8%. Não sabem, não tem nenhum candidato, somam 19,2%. No terceiro e último cenário, agora sem a presença do ex-presidente Lula e também do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, a pergunta foi a seguinte: se as eleições para presidente do Brasil fossem hoje e os candidatos agora fossem esses, em quem o senhor votaria? Jair Bolsonaro continua na liderança com 23,5% dos votos, seguido de Marina Silva com 14,3% e Ciro Gomes com 10,8%. Os outros 10 candidatos somam juntos 22,7%. Não sabem ou não tem nenhum candidato, somam 28,9%. Com a chegada de uma frente fria na região sudeste do país, o início desta semana foi marcado pela chegada da chuva e o tempo seco perdurou por mais de 100 dias na área metropolitana de São Paulo. Mas a falta de água não foi só no tempo climático, não. Apesar da falta de água nas casas ser um problema cotidiano na vida dos moradores, o número de reclamações diminuiu no primeiro semestre deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado. Entenda melhor a seguir na reportagem de Bianca Góes. As reclamações por falta de água no ABC tiveram queda de 35,66% em relação ao primeiro semestre deste ano, comparado aos 6 primeiros meses de 2017. Em média, são 67 casos por dia de moradores que sofrem com este problema. De janeiro a junho de 2018, foram 12.166 ocorrências, contra 18.905 do primeiro semestre do ano passado. As cidades com maiores índices de redução foram aquelas operadas pelo sistema da Sabesp, sendo Rio Grande da Serra com 43% de queda, Ribeirão Pires com 42%, Diadema 36% e, por último, São Bernardo do Campo com redução de 31%. Já em Santo André, operada pelo Semasa, a redução nas queixas foi de 36%. Em São Caetano, o SAESA informou que neste ano foram registradas apenas 4 reclamações e que não foi possível levantar o número de queixas do ano passado devido a uma falha no sistema. Em Mauá, a queda chegou a 32% de acordo com a SAMA. Vale lembrar que, de acordo com a norma ABNT, é necessário que cada cliente possua caixa d'água adaptada à quantidade de moradores da residência, sendo capaz de garantir o abastecimento por no mínimo 24 horas e que todas as instalações internas estejam conectadas à caixa d'água. E falando em água, apesar de aqui na região metropolitana ter ficado mais de 3 meses sem chuva, na capital paulista o tempo de estiagem foi de 46 dias. A cidade não recebia chuva significativa desde o dia 13 de junho, quando o Centro de Gerenciamento de Emergências registrou 8,4 milímetros de média de precipitação. A previsão é que haja chuva até esta quarta-feira, dia 1º, na capital paulista, e o esperado para todo o mês de julho era de 44,6 milímetros de chuva, sendo que os índices de umidade já superaram os 40%. No último domingo, dia 29, o sistema Cantareira, principal reservatório de água que abastece a região metropolitana de São Paulo, entrou em estado de alerta.
após o reservatório chegar a 39,9% de sua capacidade. Na última segunda-feira, dia 30, o volume registrado era de 39,7%. Bem, vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Aproveite esse tempinho para conferir mais informações em nosso portal tvmaisabc.com.br. Na volta, você confere uma entrevista exclusiva com a doutora Renata Graziella. Nós voltamos em instantes. Fazer uma perguntinha. Você sabia que a falta de vitaminas no corpo pode estar associada, essa falta, à depressão? Não sabia não? Mas um grande aliado pode mudar este cenário, que é o nosso querido sol. Isso mesmo, o sol. Tanto é que os animaizinhos, os gatinhos, os cachorrinhos, os outros animais da floresta ficam tudo de barriga para cima no sol. A vitamina D é responsável por regular a absorção do cálcio e fósforo em nosso organismo. Pode ser adquirida tanto em alimentos como pelo sol. Olha só que legal. E para falar sobre este assunto e detalhes e meandros e te manter informado sobre como permanecer com uma alimentação sadia e a vida consequentemente saudável, nós estamos recebendo em nossos estúdios a nutricionista a doutora Renata Graziella. Muito boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Doutora, qual a importância da vitamina D? Você já falou um pouquinho, a vitamina D, como você já até mencionou um pouco. Então, assim, ela atua no organismo como um hormônio, ela é importantíssima. Então, assim, ela atua no metabolismo do cálcio e do fósforo, então é importante para a saúde óssea, para o emagrecimento. Ela atua também em sistema como o sistema nervoso, aliada mesmo contra a depressão. Ela também atua no metabolismo com a tireoide, então para regularizar esses hormônios e o corpo funcionar normalmente, previne câncer, ela também atua no controle da pressão arterial. Nossa, tudo de bom. Sistema imunológico, sim, é considerada um pró-hormônio, ela atua mais ou menos assim. Tanto é que os animaizinhos são espertinhos, ficam no sol. Agora, o sol ajuda na absorção ou pode ser só ele ou só as vitaminas? É uma dúvida constante e, assim, o sol ajuda completamente, porque, assim, 80% a 90% da absorção, a gente tem na pele a vitamina, só que ela está na forma inativa. Então, para ativar, precisa do sol, mas tem que ter, assim, uma orientação. Então, os dermatologistas recomendam que tome sol até às 10 da manhã e após às 16 horas. E assim, 15 a 20 minutos, não precisa ficar mais que isso diariamente. E nem queimar o corpo todo também, né? Não, é assim, como que funciona a absorção? Quanto maior a área exposta, é maior a área que vai absorver. Então, assim, pode passar um protetor no rosto, deixar braços, pernas mais expostos ao sol. Esses 15, 20 minutinhos são suficientes. Agora, além do sol, doutora, onde nós encontramos, em quais alimentos que contém a vitamina D? Então, assim, fonte alimentar, a gente pode, que são ricas mesmo na vitamina D, é o óleo de fígado de bacalhau, o óleo de salmão, os peixes, em menor proporção, mas tem também nos ovos, na manteiga, na carne bovina, nos leites fortificados, enriquecidos. Então, assim, você pode perceber que a maioria é de origem animal e é uma fonte de gordura. Agora, o que é melhor, o sol ou esses alimentos ou ambos? Boa pergunta. Na realidade, são aliados. Então, assim, a recomendação sempre que você se exponha ao sol daquela forma segura. Comer um pãozinho com manteiga e correr para o sol, é isso? E assim, se está consumindo esses alimentos, ovos, peixes, e são aliados na realidade. Então tem que fazer a parte da alimentação, que são alimentos saudáveis também, e exposição ao sol no horário mais seguro. Sempre que possível, nesses períodos. Exato. E a falta da vitamina D, o que ela nos acarreta? Então, assim, a falta da vitamina D, ela pode contribuir com a depressão, ela causa fragilidade óssea, então mais chance de ter osteoporose, osteopenia, raquitismo, todas as doenças em relação a essa parte óssea.
E também, algo que assim, as pessoas não sabem, ou ficam pouco informadas sobre isso, ela atrapalha no emagrecimento, se ela estiver baixa. Por quê? Ela ajuda na queima de gordura junto com o cálcio. A partir do momento que está baixa a vitamina D, ela compromete o emagrecimento também. Fazendo uma analogia, né, por isso que os presidiários têm o famoso banho de sol, né, para mantença da saúde deles, né? Exatamente, para a saúde é benéfico. Muito obrigado, doutora, pelas informações. Eu que agradeço. Uma boa noite. Obrigada. Vamos mudar de assunto agora? Esse final de semana foi marcado pela tragédia no Campo de Marte. Todo mundo viu essas imagens N vezes. Entenda as causas dos acidentes que acontecem, principalmente desse, na reportagem a seguir. No início da noite do último domingo, uma aeronave de pequeno porte explodiu ao colidir contra a pista no aeroporto Campo de Marte. Trata-se de um King Air C-90, um bimotor que transportava 6 passageiros e um tripulante. O pequeno avião tinha capacidade para 7 pessoas. Foi fabricado em 2008 e estava regularizado segundo a ANAC. O avião partiu às 15h30 da cidade de Videira e caiu 3 horas após a partida em São Paulo. Todos que estavam a bordo pertenciam à empresa Videplast, até mesmo o piloto, que foi o único que morreu no acidente. Perda de sustentação da aeronave e uma diferença de potência entre os motores, que pode ser provocada pelo piloto por algum problema no avião, são as causas apontadas para a queda. O piloto Antônio Traverse tentou pousar o avião 3 vezes. Segundo informações, a primeira tentativa, o piloto sobrevoou a pista para que a torre confirmasse se ele estava com o trem de pouso ativado. Na segunda, o piloto insistiu em confirmar se o trem de pouso tinha baixado, tocando levemente a pista. Já na terceira tentativa, a aeronave vira para a esquerda antes de capotar e colidir contra o solo, explodindo logo em seguida. Além da diferença de potência, o investigador Cláudio Lupoli aponta que pelo fato da aeronave, um bimotor King Air C-90, ter virado para a esquerda antes de capotar, poderia indicar que o piloto tentou arremeter novamente ou então acelerou um motor antes do que o outro. As vítimas que sobreviveram ao acidente não sofreram queimaduras porque o tanque de combustível, que fica na asa, não explodiu, segundo o chefe dos bombeiros da Infraero, no Campo de Marte, o Fábio Romero. 5 passageiros saíram do avião e ficaram andando em volta da aeronave. O piloto Antônio Traverse, que morreu no acidente, declarou emergência antes de cair. Essa não foi a primeira vez que aconteceu um acidente no aeroporto Campo de Marte. Em 2017, uma aeronave modelo Learjet caiu sobre uma residência após a decolagem, matando o piloto, o copiloto e a família que residia no local. Olha só, gente. Em 2016, um monomotor caiu após sair do aeroporto, atingindo uma casa de 3 andares e matando 7 pessoas. Entre as vítimas, o ex-presidente da Vale, Roger Agnelli. Segundo a CENIPA, órgão da aeronáutica que investiga acidentes, aviões particulares são responsáveis por 45% dos acidentes aéreos entre 2008 e 2017. Vamos agora para a última pausa. Aproveite para ficar muito bem informado com as nossas postagens no Facebook, que é TV Mais ABC, simples. Na volta você confere muito mais informações sobre política regional. Não saia daí de jeito nenhum. O tradicional Festival de Chocolate da Instância Turística de Ribeirão Pires reuniu milhares de pessoas e shows que animaram a população, hein? A jornalista Gabi Tricânico traz agora um resumo do que aconteceu no último final de semana. Vamos conferir. O clima foi de eclipse lunar. O final de semana de muita música boa, gente bonita e família circulando no segundo final de semana do Festival do Chocolate na Estância Turística de Ribeirão Pires aconteceu assim. Um clima familiar, onde as pessoas venham com seus filhos, com os seus avós. Então é um ambiente muito gostoso para as pessoas frequentarem, né? Foi um sucesso semana passada e eu acredito que essa semana vamos ter um público muito maior ainda, até mesmo porque as pessoas que vêm no primeiro final de semana gostam, voltam e falam para os amigos voltar também. Sexta-feira, o palco do festival recebeu a poesia de Gabriel Pensador. Então, nesse poema eu falo assim, para a vovó Eneida: ligo para você para declamar os meus poemas,
Reclamar dos meus problemas nunca foi minha intenção. Ligo para você para te falar da alegria e te mostrar a poesia que nasceu no coração. Ligo para você porque ele é seu desde criança e hoje pulsa de esperança com amor e gratidão. Ligo para você porque eu sempre fui seu fã e porque sei que a sua irmã escuta tudo na extensão. Já no sábado, a banda Biquíni Cavadão e no domingo, Vitor Clay com seu sucesso Do Sol. O sol vê se não esquece e me ilumina, preciso de você aqui. O quê? Porque a gente tem uma luz interior que às vezes a gente deixa ela um pouco apagada, sabe? Na correria do dia a dia, assim. Ah, vai, trabalha, vai, estuda, vai, não sei o quê, vai. E acaba esquecendo que, porra, às vezes dá um abraço, às vezes dá um beijo, né? Sei lá, tocar na mão do brother, sorrir mais, é aquela coisa que, pô, faz um dia talvez cinzento ficar enormemente colorido, cheio de luz. Para encerrar o domingo, o rap do Projota atraiu uma multidão para o festival. Eu tenho música que fala sobre essas duas coisas, sobre os mais variados sentimentos, sabe? Eu tento não me limitar quando eu vou compor. Então tudo que me faz sentir, tudo que faz meu olho brilhar de uma maneira, que me faz sentir vivo, eu faço música. Primeira vez que eu vim aqui, eu sou um amante de chocolate, assim, amo isso. Pra mim é muito difícil estar aqui, eu tô numa fase que eu tava cuidando um pouquinho mais da alimentação, mas aqui tive que deixar a dieta de lado, assim. Já ouvi falar, mas eu nunca vim. Então essa é a minha primeira vez, eu tô amando, tô achando a estrutura enorme, tô amarradão. Legal, né, gente? Ainda falando de política, a repórter Gabi Tricânico está aqui ao vivo, em cores, e traz mais informações de tudo que está acontecendo no ABC pra gente. Boa noite, Gabi. Boa noite, Darcy. Tudo bem? Tudo ótimo. Só para complementar, o próximo final de semana é o último do chocolate. Pô, tem que aproveitar, então. A gente passa as informações aqui na sexta-feira para todo mundo aproveitar tranquilamente. E mudando de assunto, falando de política, no último final de semana teve a convenção do PSDB. Eu encontrei a dona Lu Alckmin, que falou da importância do Fundo Social nas cidades. Maravilhoso, eu estive lá, inaugurei os polos regionais da padaria artesanal, né? E fora isso, os projetos estão lá também espalhados. E graças a Deus, dando continuidade através das primeiras damas e presidentes de fundos municipais, porque eu sozinha não sou nada. Mas nós juntas, com esse ideal de servir, a gente consegue atender a população. Eu não vou buscar voto, eu acho que elas viram o trabalho, né? Elas viram o trabalho desenvolvido. Então, provavelmente, elas vão querer levar isso para o Brasil inteiro e ser o exemplo, né? Tirar o exemplo de São Paulo para o Brasil inteiro. Esse é o nosso sonho. Eu questionei a ex-primeira-dama, né, do governo do estado de São Paulo se ela ia caminhar ao lado do marido para pedir voto e levantando essa bandeira do Fundo Social, e ela disse que o próprio trabalho já fala por si mesmo e ela deseja, sim, levar para todo o Brasil. Agora, mudando de assunto, vamos falar de segurança pública, porque hoje foi deflagrada a Operação Ouro Branco, na DISE aqui de Santo André. Eu conversei com o doutor André Stagnaioli, ele que é o delegado responsável pelo caso. A quadrilha movimentava aproximadamente 10 milhões de reais por mês. Foram 17 pessoas apreendidas até o momento, dentre elas aproximadamente 6 pessoas aqui do Grande ABC Paulista. Eu estive hoje pela tarde na delegacia e conversei com o doutor. Acompanhe. Na realidade, eles atuam tanto na região do ABC quanto na Baixada. Alguns roubos foram na Baixada e o interior de São Paulo, a região de Cabreúva, de Sorocaba, enfim. Essa quadrilha é extremamente estruturada, bem organizada. Eles têm alguns setores, o setor dos roubadores, dos receptadores primários, o setor financeiro, até um setor de RH, vamos dizer assim, que era encarregado de fazer os pagamentos quinzenais para os roubadores e para os outros envolvidos. Tem um laranja, cujo nome todas as empresas que foram identificadas até agora, as notas fiscais, as contas bancárias, enfim, tudo vinculado a esse laranja. E agora a gente vai partir para o segundo momento da investigação, que é em cima das pessoas jurídicas e do entorno dessa organização, porque existe um elo maior. Então, não só o polo petroquímico, mas como as indústrias aqui do ABC como um todo, estavam sendo alvo dessa quadrilha no aspecto no momento da movimentação de matéria-prima, tanto do polietileno, quanto do alumínio, quanto do aço, bobina de aço, algo que era muito volátil, muito fácil deles pulverizarem com uma certa rapidez. De 8 a 10 milhões por mês é o que a gente conseguiu aferir até agora.
E lembrando que essa organização, né, essa quadrilha, não tem ligação com nenhuma facção criminosa. Foi nomeado um novo secretário de saúde no município de Mauá. É o Dr. Marcelo Barcelos de Melo, como vocês podem ver aí na sua tela. Ele foi secretário de obras na cidade de Paulínia e ele assumiu a pasta no dia de ontem e já pegou aquele imbróglio da Fundação ABC, aquela dívida de 128 milhões, que inclusive o Ministério Público intercedeu. Em nota, a Prefeitura nos informou, vocês podem ver a nota aí na tela, dizendo que a reunião foi realizada, o contrato foi renovado por mais 30 dias e que eles seguem, então, as tratativas para tentar adequar, então, esse contrato com a mesma proposta de tornar ele adequado para atender, então, a saúde do município. Amanhã haverá uma coletiva de imprensa na cidade de Mauá para um lançamento, uma inauguração de uma escola, então a gente vai tentar apurar esses fatos aí da Fundação ABC, saber o que está acontecendo e como segue o curso da cidade. Essas são as informações desta terça-feira, com cara de segunda, Darcio. Obrigado, Gabi. Uma boa noite para você. Uma ótima noite para você e para vocês também. Até amanhã. Até amanhã. E antes de finalizar esta edição, vamos a uma notícia importante. O Estadão, junto com a Prefeitura de São Bernardo, vai promover um evento no próximo dia 23 de agosto, com o intuito de melhorar a economia de São Bernardo, que vem crescendo muito nos últimos anos. Portanto, se você tem interesse de ir, se inscreva no site estadãoeventos.com.br/futuro do ABC. A inscrição é gratuita, viu? Bom, o J Mais ABC desta terça-feira, com cara de segunda, conforme a Gabi, 31 de julho de 2018, termina aqui. Para você que perdeu ou quer rever a edição de hoje, claro, para começar o dia muito bem informado, você confere outra exibição do nosso telejornal, como de costume, à 00:30 e também às 6:30 da manhã da quarta-feira já. Entre e curta a nossa página no Facebook TV Mais ABC. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. Na sequência, às 8 horas em ponto, hora oficial de Brasília, você confere o Esporte Mais. Nossa próxima edição, quarta-feira, amanhã, às 7 da noite. Uma boa noite, bom descanso e a gente se vê amanhã.